Sejam bem-vindos ao Mundo da Josi. Muito bom estar aqui com vocês. Serão minutos preciosos, onde vamos aprender um pouco mais sobre como colocar os ensinamentos da Bíblia em prática no nosso dia a dia. Então não saia daí, porque vamos começar o ano com o tema Profecias para o ano de 2024. Estamos entrando no ano de 2024. E eu tenho o costume já há muitos anos de sempre ouvir o que os profetas das nações estão falando para o próximo ano. Eu tiro alguns dias para orar e jejuar e pedir a direção de Deus para a minha vida e para a da minha família para o próximo ano. Gente, eu creio que Deus trabalha por estações, por ciclos, e a cada nova estação, Deus libera uma porção nova. É como uma onda com bênçãos, uma onda com direção, oportunidades e conhecimentos. Nós temos a opção de surfar a onda e aproveitar tudo o que está sendo liberado para o ano, o próximo ano, ou podemos pular a onda e terminar o ano da mesma forma que começamos. Eu procuro sempre surfar e receber tudo o que Deus tem para mim durante o próximo ano. Gente, a nuvem de Deus se move e precisamos estar atento ao mover de Deus. Se formos olhar para as notícias na TV, as previsões não são boas. Só notícias ruins para a economia, para a sociedade, guerras. A cada dia as coisas estão piores. Agora estão falando até na tal da chuva de meteoro, que vamos ficar sem internet por alguns meses. Mas quero dizer que somos filhos de Deus e não devemos ser guiados pelo que acontece no mundo. Temos que ver o que o nosso Pai está falando. Jesus fala em João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Precisamos ouvir o que Deus está falando. Quando estudamos a Bíblia, vemos o povo de Deus passar por grandes provações, mas Deus está sempre liberando uma palavra de ânimo e guardando o povo. Exemplo, as pragas do Egito lá no Velho Testamento. Deus não livrou o povo das pragas, mas guardou. O mundo, gente, só vai piorar. Está na Bíblia, leia Mateus 24. Mas as bênçãos de Deus também vão multiplicar, que está em Joel 2. Fala que Deus vai derramar o seu espírito. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Então, eu quero meditar com vocês sobre algumas coisas para o ano de 2024. Você sabia que os números da Bíblia têm muita coisa para nos ensinar? Nada que está na Bíblia é por acaso. Tudo que foi escrito foi para nos ensinar, nos exortar e edificar. Os números não estão ali aleatórios só por figuração. Os números na Bíblia, eles podem ter três sentidos: literal, que é quando diz respeito ao valor numérico; retórico, que é quando o objetivo do número não é indicar um valor, nenhuma quantidade exata, mas é para comunicar uma ideia. Exemplo, havia 10.000 homens na batalha. Esse número era para dizer a grandeza do exército. E temos a forma simbólica, que é a que vamos estudar hoje, que é onde o número pode representar algo além da sua forma numérica. Para quem não sabe, os números no hebraico antigo era representado por letras, e cada letra tinha um desenho específico. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, vemos os números serem aplicados de forma simbólica. Exemplo, o número 7 é aplicado na Bíblia para se referir à perfeição de Deus e para comunicar uma ideia de totalidade. Tem vários números que se repetem na Bíblia. Exemplo, no Velho Testamento tinha 12 tribos. No Novo Testamento tinha 12 apóstolos. Mas você deve estar se perguntando, por que você está falando disso? Eu estou falando porque 2024 tem algo especial. O número 2 é representado por uma casa e o número 4 por uma porta. Então, 2024 é o ano que Deus vai abrir portas, mas para isso Deus nos chama para a intimidade. Um tempo de buscar de uma forma que nunca buscamos. Um tempo de entrar para o nosso quarto e ser só você e Deus, e Ele vai abrir as portas. Mas não é só isso. O número 4 tem muito mais coisas para nos ensinar. O número 4 em hebraico é a letra Dalet. Ele é representado por uma porta. Esse número fala de conexão entre um ambiente e outro. Porta fala de passagem, de oportunidades, de acesso, de escolhas. Deus está nos convidando a uma nova dimensão de intimidade com Ele.
A palavra porta aparece mais de 180 vezes na Bíblia, e segundo alguns estudiosos, portas também falam de comunicação. Eu gosto do versículo que está em Apocalipse 3:8, que fala o seguinte: Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Eu creio que esse ano será um ano com muitas oportunidades. Nos próximos áudios, nós vamos estar estudando sobre a vida de Neemias, sobre a reconstrução dos muros. O tema vai ser Reconstruir para Conquistar. Então, aguarde aí que vai ser assim uma série de devocionais maravilhosos. Será uma jornada de restauração da nossa identidade, uma jornada onde vamos alinhar a nossa vida ao propósito de Deus. Olha que interessante sobre os números da Bíblia. Em 2020, entramos na década da boca. E o que aconteceu em 2020? Veio a pandemia. Tivemos que colocar máscaras e fechar a boca. Mas agora não usamos mais máscaras, mas estamos usando somente os olhos, grudado nas redes sociais. As pessoas não conversam mais. Então, Deus está nos alertando, chegou o tempo de declarar. As portas só vão abrir quando você começar a declarar com a sua boca. Então, comece a profetizar. Mas tem algumas coisas aí que precisamos ficar atentos. 3 coisas. A primeira, as distrações. Elas acabam nos atrapalhando. Podemos ficar distraídos e perder tempo. Lembra das 10 noivas? 5 prudentes, 5 nécias? 5 delas se distraíam, não colocaram óleo nas suas vasilhas, ficaram no escuro, não viram o noivo chegando. Tem portas que precisamos fechar na nossa vida. Porta da murmuração, porta da ingratidão, porta da fofoca, porta da preguiça, porta de muita rede social e a porta do medo. Essa é uma porta que insiste em ficar aberta na minha vida. Há muitas portas que somos chamados a entrar. Porta da revelação, porta da sala do trono, porta da prosperidade, porta da justiça, porta da adoração. Mas lembre-se, tudo começa em Jesus. Ele é a porta. Então, se você está ouvindo esse áudio e nunca convidou Jesus para entrar no seu coração e tomar a direção da sua vida, faça isso agora. Uma simples oração que tem o poder de muitas bombas atômicas no mundo espiritual. Continuando o nosso estudo, existe um grupo chamado os Generais. Eles são liderados por um casal americano do Texas. Faz parte desse grupo mais de 100 profetas de todas as nações. Esse grupo existe há mais de 20 anos. Eles têm um encontro anual que acontece em setembro aqui nos Estados Unidos. Esse congresso de oração e busca pela direção de Deus, onde são reveladas muitas coisas para as nações. Antes de acontecer algo, Deus sempre costuma revelar, para que a gente possa estar orando, né? Exemplo, 10 dias antes do ataque de Israel, o Senhor mandou a líder do grupo, que se chama Cindy Jacob, até Israel para levantar um grupo de oração, assim, um grupo de 24 horas de oração e intercessão por Israel. Eu creio que essa oração fez a dimensão do ataque ser menor, apesar de ter sido assim, catastrófica, né? Horrível. Eu acompanho eles há muitos anos e vejo o agir de Deus na vida deles. Eu vou ler agora o que eles têm falado para o ano de 2024, o mover de Deus para essa estação. Primeiro, Deus está intervindo em nosso tempo. Coisas que foram adiadas, sonhos que foram destruídos, coisas que estavam para acontecer e não aconteceu, Deus vai intervir. Algo que antes demorava meses vai acontecer em dias. Existe um poder demoníaco chamado atraso. Gente, isso é real. E ele tem agido fortemente no nosso meio. E estamos parados deixando ele agir. Então, é tempo de expulsar ele da nossa vida. E vamos ver o agir de Deus. Coisas que antes demoravam anos para acontecer, vão acontecer em meses. Outra coisa, vai acontecer muitos abalos na terra, principalmente na natureza, mas também Deus vai enviar uma porção sobrenatural para aqueles que o buscam. Há um chamado impressionante para as mulheres para esse ano. As mulheres vão atravessar o limiar do seu propósito divino. Estamos no tempo de Esther. Mulheres que vão estar entrando nas brechas dos muros e intercedendo pelas nações. A Cindy Jacob até falou de um movimento aqui nos Estados Unidos chamado de Mamães Urso. Mulheres que estão orando de forma agressiva no mundo espiritual pela vida dos seus filhos. Nós temos que investir tempo em orar
pelos nossos filhos, orar e ensinar para eles a Bíblia. Eu não tenho tempo aqui para ler com vocês Joel 2, mas lá está falando que é tempo da noiva sair do seu aposento, colocar a bota e marchar, clamar e interceder. Muitas das vezes perguntamos que horas são. Se fizermos essa pergunta para Deus, Ele vai falar: é hora do noivo sair ao encontro da noiva. E a última foi o seguinte, que nós estamos saindo do Salmo 23 para o Salmo 24. É tempo de levantar, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. É tempo de nos levantarmos. Haverá centro de avivamento liderados por mulheres esse ano, que vão atrair muitas pessoas. Mulheres, é tempo de colocar em prática projetos guardados na gaveta. Projetos na vida pessoal, profissional. Há um mover no mundo espiritual sendo liberado para as mulheres. Uma onda de bênção onde portas de oportunidades serão abertas. É hora de florescer nessa temporada. Agora eu vou falar rapidamente do que o Senhor ministrou no meu coração durante os 12 dias de jejum que fiz no mês de dezembro. Nesses dias de jejum, o Senhor me levou a ler e a estudar o livro de Neemias. Um livro pequeno, com somente 13 capítulos, uma leitura rápida e edificante. Creio que o Senhor já estava me conduzindo para esse novo mover. E estudando a vida de Neemias, eu vi como ele foi um homem extraordinário, que largou o conforto do palácio real, largou os banquetes do rei para restaurar Jerusalém, restaurar os muros, as portas e o governo. Em Mateus 16:19 fala o seguinte: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Como Neemias se posicionou? Não olhou para as circunstâncias, não olhou para o que as pessoas estavam falando. Ele simplesmente ligou na terra e foi ligado no céu. Neemias era o copeiro do rei, mas demonstrou competência e uma liderança extraordinária. Ele era um homem de oração, que dependia inteiramente do Senhor e sabia como encontrar nele força para continuar. Neemias era um visionário, que inspirou os outros, mas ao mesmo tempo trabalhou humildemente ao lado do povo. Neemias se manteve firme sobre as pressões de uma tarefa enorme. Ele manteve as suas prioridades em ordem e se recusou a tirar proveito do cargo quando se tornou governador. Eu caminho com o Senhor há muitos anos. E olhando para trás, vejo a transformação na minha vida, nas minhas orações, a restauração da minha identidade. Pude ver o Senhor restaurando os muros e portas que foram derrubadas na minha infância com os traumas que eu sofri. Essas restaurações me fez andar em um nível espiritual que eu não imaginava chegar. Mas no último jejum, o Senhor falou claramente comigo: chegou a hora de você viver um nível mais profundo comigo. Chegou a hora de deixar as águas passar pelos ombros e de ir para águas mais profundas e deixar ser conduzida por mim. Assim como foi com Ezequiel, Deus tem ministrado no meu coração. Mas para viver esse sobrenatural, ainda tem algumas coisas que precisamos ser restaurados, para que possamos conseguir conquistar tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Eu creio que essa palavra não é só para mim, mas para cada uma das pessoas que estão ouvindo esse áudio. É hora de ir por um nível mais profundo de intimidade com Deus. Foi aí que comecei a escrever uma série de devocionais chamado Restaurando para Conquistar, baseada no livro de Neemias. Quero dizer que cada palavra que estou escrevendo, primeiro Deus está agindo na minha vida. Restaurar não é fácil, dá trabalho, é cansativo, necessita de esforço, mas tenho certeza que vai valer a pena. Então, convide mais pessoas, envie o link desse podcast e a partir da semana que vem começamos esse estudo sobre o livro de Neemias. Espero vocês.